Hoje eu resolvi abordar um assunto que movimenta a maioria das famílias brasileiras. Cerca de 75% das famílias brasileiras possuem alguma questão vinculada à pensão alimentícia. Por vezes, a gente teve um relacionamento, teve um filho, acabou não dando certo e a gente constituiu um novo grupo familiar. Mas a questão da pensão alimentícia com o antigo relacionamento, por exemplo, fica sendo mantida. E o que eu vejo quando eu falo de pensão alimentícia nesse ano de 2022 é um aumento muito grande de problemas, tanto de falta de pagamento ou até impossibilidade de fazer o pagamento em valores muito altos. E isso me preocupa bastante e eu vejo que a gente tem que informar vocês, ouvintes, do que é pensão e como a gente pode fazer alterações de valor ou verificar como pagar uma pensão em atraso. Bom, a gente sabe que a pensão alimentícia ela é fixada pelo Poder Judiciário, verificando na época em que houve a decisão do juiz a realidade de quem paga e a realidade de quem recebe. Normalmente, o juiz se preocupa muito na hora de avaliar e fixar um valor da realidade de quem vai pagar em primeiro lugar. Não adianta ele fixar um valor que vai ser impagável para aquele alimentante, para aquela pessoa que tem que fazer o pagamento da pensão alimentar. Mas a gente sabe que as realidades se mudam, Hoje a gente tem um emprego, hoje a gente tem uma realidade financeira, daqui a pouco hoje a gente não tem uma constituição familiar, vem um filho novo, perde o emprego, aumenta a inflação, enfim, acontecem situações que mudam a nossa realidade econômica. E quando isso acontece, a gente precisa fazer o pedido de revisão de alimentos. O que isso quer dizer? A gente informa o juiz que em um determinado tempo atrás, não importa quando, não importa se foi 15, 20, ou foi o ano passado, ou foi o mês passado, houve a fixação de uma pensão alimentar para uma determinada pessoa que eu sou obrigado a manter. Mas eu também comprovo por documentos, por fotos, por realidades, às vezes se eu acabei ficando doente por uma realidade médica, que houve alteração da minha realidade financeira e eu peço para o juiz fazer a readequação desse valor. Por que eu falo que é importante ingressar com o processo judicial e na justiça ter a readequação desse valor? Porque por vezes a pessoa procura, normalmente a gente deve pensão alimentar decorrente de filhos, mas pode ser por casos de também pais ou também de marido e mulher, mas a gente procura a pessoa para quem a gente deve essa pensão e a gente diz, olha, eu perdi o emprego, acabou estragando o meu carro, a pensão está fixada em 50% do salário mínimo, tá aqui os documentos, eu não consigo pagar. E o que acontece? Fica combinado uma redução do valor verbalmente. Só que aí vem o problema, passa-se o tempo e aí alguma situação, você faz uma viagem, ou você faz uma publicação, ou mesmo aquela raiva que existe decorrente às relações familiares, isso a Márcia Dipp vai conseguir explicar melhor. Mas enfim, aí vem aquelas execuções de cobrança de pensão alimentícia, dizendo que você não pagou o valor correto. E aí nós temos um problemão, porque a execução, quando a gente deve pensão, pode ser pelo rito prisional ou pelo rito de penhora. E normalmente a gente recebe duas. Uma pelo rito prisional, mandando a pessoa que não pagou corretamente a pessoa para a cadeia e pedindo as penhoras de valores. E o valor fixado judicialmente é aquele, não existe provas de outra alteração de valor verbal, e mesmo que haja, normalmente os juízes dizem que são eles que avaliam e são eles que decidem e não as partes, e nós temos um problema. Por isso, quando você tiver uma pensão alimentícia, uma necessidade de alterar o valor, diminuir, ou se você recebe aumentar, procure sempre a justiça.
Ah, mas eu tenho um acordo. Informe o juiz do acordo que você tem. Não vamos deixar as coisas acontecerem que depois vira realmente uma bola de neve.